Hello students, how are you? Tudo bem com vocês, galera? I'm Teacher Andrea and I'm your English teacher and I'm here for one more English class. Então nós estamos aqui hoje para mais uma aula de inglês. Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, se cuidando, né? E fazendo também as atividades. É importante que vocês mantenham uma rotina de estudo, né? Lembrando que nós já estamos no terceiro trimestre e não deixem as atividades acumularem. Vocês precisam acessar lá no Google Classroom as atividades para registrar a presença de vocês. Então não esqueça, no final dessa aula você acessa o Google Classroom e responda as questões que tem lá para garantir a sua frequência, ok? E no mural você vai ter ali os recadinhos do seu professor, algumas dicas, explicações sobre o conteúdo e também as atividades que ele deixar ali para você fazer, ok? Bom, vocês lembram que nós estudamos aula passada? Vamos rever um pouquinho? Aula passada nós falamos sobre fábulas, que é um gênero textual, lembra? Que é aquele texto textual, aquele gênero textual que nós temos as histórias, onde os personagens são animais com características de humano e que sempre no finalzinho da história vem uma moral, né? Ele traz um ensinamento para nós através dessa história. E falamos também sobre o Present Perfect, que é um tempo verbal que nós vamos continuar também estudando hoje. Na aula de hoje, nós vamos ler alguns provérbios. Olha que legal, né? Os provérbios são bem interessantes e é muito usado no nosso dia a dia. E vamos estudar também um pouco mais sobre o presente perfeito, como eu já disse para vocês. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre sayings. Aí eu pergunto, do you know what sayings are? Vocês sabem o que significa essa palavrinha saying? O que são os sayings? Have you ever heard in? Você já ouviu algum? Se você não sabe o que é a palavrinha saying, dá tempo de você correr lá no dicionário e fazer uma pesquisa lá, tá? E então, do you know what this saying meaning? Você sabe o significado desse saying? Ó, vamos ler junto. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por aqui, mais ou menos, já dá para vocês terem uma ideia do que é o saying, né? Vou dar um tempinho, vocês registram as respostas no caderno de vocês e já já nós voltamos para conversar sobre isso.
E aí, conseguiram responder? Vamos falar um pouquinho ali, né, sobre o que são sayings, né? Os sayings são os provérbios. Você já ouviu algum? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida alguém já te disse algum provérbio ou você já usou algum provérbio para dizer para alguém em alguma situação cotidiana aí. E esse provérbio aqui, você já tinha escutado dizer? Olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que será que isso significa, né? Vamos ver ali no próximo, ó. Em inglês, esse provérbio fica assim, ó. A bird in hand is worth two in the bush. Ou seja, é melhor um pássaro na mão do que dois pássaros voando. Ele significa que things we already have are more valuable than what we hope to get. Que tem mais valor aquilo que você já tem do que aquilo que você pretende alcançar. Então, a gente tem que dar valor para aquilo que nós já temos. Aquilo que nós almejamos, ele ainda não é nosso. Então, ele pode voar, ele pode fugir. Então, a gente tem que garantir o que a gente já tem em mãos. É isso que quer dizer esse provérbio. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os provérbios. Eles são ditos populares, frases e expressões populares que transmitem conhecimento comuns sobre a vida. Sempre traz ali um ensinamento, né? Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida e, por isso, são utilizados até os dias atuais. Vejam, eles não são coisas recentes, são provérbios bem antigos. E por que eles continuam sendo usados até hoje? Porque eles trazem coisas, né, universais da vida. Nunca sai de moda, nunca deixa de ser utilizado, porque são coisas da vida. E a maioria é de criação anônima, a gente não sabe quem foi que criou, tá? A maioria deles. Eles falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da humanidade. Encontramos provérbios para praticamente todas as situações da vida. E não é só aqui no Brasil, não é só em português que a gente vê os provérbios. Eles são escritos e usados em várias línguas, em vários países. Number 1. Match the saying with its meaning. Agora eu quero ver o conhecimento de vocês. Vocês vão relacionar esses 3 provérbios que estão ali, letter A, B e C, com o significado deles. Eu coloquei aqui algumas palavrinhas no quadro azul, caso vocês não saibam o significado. Então, nós temos ali louder, que quer dizer mais alto, idle, que quer dizer ocioso ou ociosa, uma pessoa que está com tempo livre, não está fazendo nada. E mischief, que é travessura. Talvez você não conheça essas palavrinhas, eu coloquei ali, tá? O primeiro, letter A. Actions speaks louder than words. Que provérbio é esse? Conhece? Você vai relacionar com o significado, com a explicação dele ali embaixo. Letter B. Wool that glitters is not gold. Veja que glitters é uma palavrinha bem parecida com o português. An idle brain is the devil's workshop. Esse também é um provérbio bem conhecido. Então, tente relacionar, daqui a pouquinho eu volto para a gente conferir.
E aí, conseguiram? Tentaram identificar que provérbios são esses? São bem conhecidos. Vamos conferir lá então, ó. Actions speaks louder than words. As ações falam mais alto do que as palavras. Qual é a explicação então? Ó, a última, letter A aqui, ó. Actions are a better reflections of one's character because it's easy to say things, but difficult to act on them. Então, as ações são maior reflexos do caráter da pessoa, né? É fácil dizer as coisas, mas é difícil fazê-las. E não é assim? Às vezes é muito fácil a gente estar sentadinho lá e julgando o outro. Ah, se fosse eu faria assim. Falar é fácil. Agora, fazer é que é o difícil. Então, esse primeiro diz, né? As ações dizem mais do que as palavras. O B. Wool that glitters is not gold. Nem tudo que brilha é ouro. O que significa esse provérbio? Vamos lá, letter B. Things that look good on the outside may not be as valuable or good. As coisas que parecem boas pelo lado de fora, nem sempre pode não ser tão valioso ou bom. Então, às vezes a gente vê alguma coisa bonita, que chama atenção, o glitter ali, né? Nem tudo que brilha é ouro, ou seja, nem tudo que tem uma aparência legal, bonita, quer dizer que é bom e valioso. A gente precisa analisar primeiro, não olhar só pela aparência. É isso que esse provérbio quer dizer. Nem tudo que parece bom, realmente é. Letter C. An idle brain is the devil's workshop. Uma mente ociosa, uma mente desocupada, vamos dizer assim, é oficina do diabo. Você já deve ter escutado, essa é bem famosa, né? Ou seja, if you have nothing to do, you will likely think of mischief. Se você não tem nada para fazer, provavelmente você fará uma travessura. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente está lá em casa que não tem nada para fazer, aí você começa a fuçar em alguma coisa, pensar, dali a pouco você já faz alguma travessura. E é bem isso mesmo, né? A mente ociosa, a mente desocupada é a oficina do diabo. Por isso que a gente tem que estar sempre ocupado com alguma coisa que vai fazer bem para nós. Né? Então, não tenho nada para fazer? Vou tocar uma música, vou aprender um instrumento, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa que vai me trazer algum benefício. Vou ajudar alguém a fazer alguma coisa legal, né? Então, vamos seguindo. Temos aqui mais um provérbio agora, e esse também é conhecido, que diz assim: A cat has 9 lives. O gato tem 9 vidas. Será que isso é verdade? Né? Mas a gente já ouve muito falar sobre isso. Cat can survive seemingly fatal events. O gato consegue sobreviver a alguns eventos fatais, né? Que a gente às vezes nem espera que ele vai sobreviver e ele sobrevive. Um exemplo em que a gente pode usar esse provérbio, olha, a pessoa diz assim: I haven't seen him for several weeks. Eu não tenho visto ele por muitas semanas. But I wouldn't really worry about him. Mas eu não vou me preocupar com isso, não. Everyone knows a cat has 9 lives. Todo mundo sabe que gato tem 9 vidas. E aí eu pergunto para vocês, no texto, nesse trecho, I haven't seen him, a palavra destacada refere-se a quem? Esse him ali do texto se refere a quem? A events, letter A, letter B, cat, letter C, everyone, or letter D, lives. Pense aí e responda no seu caderno que nós já voltamos para conferir.
Vamos lá então, conseguiram identificar? Esse him indica o quê? Ele está falando do cat, né? Ó, eu não tenho visto ele há muitas semanas. Esse ele está falando do gato que tem 9 vidas. Agora nós vamos falar um pouquinho do present perfect, que nós já começamos a aula passada. A aula passada nós vimos a forma afirmativa do present perfect e hoje nós vamos relembrar a parte afirmativa e dar um passinho a mais estudando a forma negativa desse verbo também. Vejamos, o presente perfeito pode ser usado para indicar, lembra da aula passada? 3 situações. Ações que começaram no passado e continuam até hoje. Ações que aconteceram em um tempo indeterminado no passado, eu não sei dizer quando foi, não me interessa dizer quando foi, ou o tempo aqui não importa, tá? Então, nesse caso, a gente usa também esse tempo verbal. Ou para as ações que acabaram de acontecer. Veja, eu estou falando de um passado, mas de um passado bem recente. Então, também uso esse tempo verbal. A estrutura dele, para revisar no afirmativo, fica We have learned about sayings. Nós aprendemos sobre provérbios. Uma ação que acabou de acontecer, a gente acabou de aprender sobre provérbios. Então, eu uso aqui o present perfect. Qual é a estrutura? Verbo auxiliar no presente, have ou has. Lembra que eu falei? O has a gente só usa para he, she e it. Para as outras pessoas todas, nós usamos have. Então, se eu tenho aqui, ó, we, nós, eu uso have. E o verbo no particípio passado. Verbo no particípio passado ali é o learned, que é o particípio passado do verbo learn, aprender. Como que eu faço para consultar um verbo e saber como que ele fica no particípio passado? Eu mostrei para vocês que tem 3 formas. No dicionário, no livro didático de vocês lá na página 199, ou então na internet. Digita lá, lista de verbos irregulares em inglês. Você vai encontrar uma infinidade lá que você pode escolher aquela que você gostar mais. Forma negativa, então, do present perfect. Veja, a gente só precisa incluir o not depois do verbo auxiliar. Eu tenho a frase no presente, presente perfeito afirmativo. Como que eu faço para dizer, então, no negativo? Simples, só acrescentar o not depois do verbo. Veja que a gente pode usar a forma abreviada, tá? E vocês vão encontrar muito essa forma abreviada. O haven't, que é a mesma coisa que have not, e o hasn't, que é a mesma coisa que has not. Então, olha o exemplo. I haven't seen him for several weeks. Eu não tenho visto ele por muitas semanas. Então, veja, eu tenho o have junto com not abreviado e o verbo see, o verbo ver, no particípio passado, que é a forma seen. Ok? Entenderam? Tranquilo, né? Agora, nós vamos ler um outro provérbio, tá? O provérbio diz assim, appearance can be deceptive. As aparências enganam. Aí ele diz assim, outward appearance may not be what you believe to be. A aparência externa pode não retratar aquilo que você acredita ser. Então, a aparência externa pode não ser aquilo que parece. Exemplo que você pode usar esse provérbio, em qual situação? Uma pessoa diz assim, he was well-mannered, suave, and good to talk to, but he has turned out to be a cheater. Ele é uma pessoa muito educada, suave. Ele era uma pessoa educada, suave e bom de conversa, bom para conversar com ele. Mas ele se revelou um trapaceiro. O cheater ali quer dizer trapaceiro, um enganador. É? Aí a outra pessoa responde, well, appearance can be deceptive. As aparências enganam. 3. Which verb is in the present perfect in the text? Nesse texto ali, nessa situação da explicação do provérbio e dessa situação de uso dele, qual verbo foi usado no presente perfeito? E number 4, put the sentence in negative form. Então, você vai passar essa frase, he has turned out to be a cheater, na forma negativa. Vou dar um tempinho para vocês aí, ok?
Vamos lá para as respostas? Let's check. Então, nós temos, ó, o verbo que está no presente perfeito ali é o has turned. Lembra por que será que a gente usou has aqui, né? Porque nós temos o sujeito da frase he, ele, terceira pessoa do singular. Então, por isso nós usamos has. E o verbo turn, que no caso aqui a gente acrescenta o ed porque ele é um verbo regular. Number 4, então, essa frase no negativo fica he hasn't. Eu estou usando a forma abreviada do has e do not. Lembra? A gente só acrescenta o not depois do verbo auxiliar. No caso aqui, abreviei e ficou hasn't turned out to be a cheater. Facinho, né? A forma negativa é muito tranquila de se fazer, ok? Number 5. Complete the sentence with the present perfect tense. Aqui nós temos na letra A mais um provérbio. Ele diz assim, ó. Two words don't make a right. Duas palavras não faz o certo. Desculpa, duas palavras não. Dois erros, two wrongs, dois erros não fazem o certo. Ou seja, você não tem que tentar corrigir aquele erro fazendo um terceiro, tá? When someone, aí vocês vão usar o verbo do para escrever no present perfect. Something bad to you, trying to get revenge will only make things worse. Quando alguém faz alguma coisa ruim para você, tentar vingar-se não vai resolver o problema, só vai piorar a situação. Então, você tem que completar aqui com o verbo do no present perfect. Lembra que são sempre dois verbos. Letter B. Cry over spilled milk. Chorar sobre o leite derramado. Esse você já deve ter escutado falar, né? É muito comum esse provérbio. E ele diz assim, ó. One shouldn't worry over things that... Aí vocês vão usar o happen, né? Already and that cannot be changed. Lembra que como são sempre dois verbos, você vai usar o auxiliar aqui e o verbo principal aqui. O already quer dizer já. Então, ele diz assim, ó. A gente não deve se preocupar com as coisas que já aconteceram e que não podem ser mudadas. Então, é isso que significa o provérbio, né? Chorar sobre o leite derramado. Não adianta. Depois que a ação já aconteceu e não tem como mudar, é tocar a bola para frente e seguir adiante. Não adianta ficar reclamando e chorando pelo que já passou e que não tem mais conserto. Letter C. Many sayings are still with us, but many more, aí vocês vão usar o verbo fall, out of use over the centuries. Ele está dizendo assim que muitos provérbios ainda estão em uso, ainda estão conosco, mas que muitos deles já caíram em desuso através dos séculos. Então, como a gente disse, né, os provérbios são sempre bem antigos, alguns já deixaram de ser usados, mas a maioria deles, muitos, ainda a gente faz uso porque falam de coisas do cotidiano, de coisas da vida e que nunca vão cair de moda. Dá um tempinho, então, para vocês preencherem esses verbos no present perfect.
Let's check the answer. Vamos lá conferir então. O primeiro, que é o verbo do, fica assim então, né? Ó. Someone. Someone é alguém, é singular, então pode ser ele, pode ser ela, por isso a gente usou has. E o verbo do no particípio passado, que fica done, fica has done. Na letra C, que é o verbo happened, então a gente vai usar o have. O already, ele vem ali mesmo, tá? Que é o já. Então, ele vem sempre entre o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, ele fala have happened, já aconteceu. Happen é um verbo regular, por isso a gente acrescenta o ed no final. E aqui, como que a gente está falando de coisas, elas no plural, nós usamos have. Na letter C, usamos have também, porque a gente está falando dos provérbios, estão no plural. Então, ó, men more have fallen. O fallen ali, então, é o particípio passado do verbo fall, certo? E agora, na número 6, vocês vão completar a frase, também usando o present perfect, mas agora na forma negativa. O primeiro, nós temos uma conversinha ali, um diálogo, na letra A. A primeira pessoa diz assim, I'm really scared to tell Mr. Wright that vocês vão usar agora o finish, lembra que vocês têm que usar no negativo, my product. You know he is. Então, ele está dizendo assim, eu realmente estou com medo de dizer para o Mr. Wright que eu não terminei o meu projeto. E você sabe como ele grita. Aí a outra pessoa diz assim, yeah, but barking dogs seldom bite, he will get over it. Mas cachorro que muito late, não morde. Já viram esse provérbio? Às vezes a gente fala assim, não se preocupa não, cachorro que late demais não morde. Quer dizer, a pessoa que fala muito nem sempre ela age. É nesse sentido. Letter B. I'm sorry that my gift arrived on time, but better late than never, right? Me desculpa que o meu presente não chegou a tempo, mas antes tarde do que nunca, certo? Também já ouviram esse provérbio? Antes tarde do que nunca, é muito usado. Letter C. He borrowed my car for a day, but returned even after 4 days. Ele tomou meu carro emprestado, ele pegou o meu carro emprestado por um dia, mas já faz 4 dias e ele não devolveu ainda. Aí ele diz, well, give them an inch and they will take a mile. Bom, dê a ele uma polegada e ele vai querer uma milha. Em português, é muito parecido com aquele que a gente diz assim, eu dei para ele uma mão, ele pegou o corpo inteiro. Ou seja, se aproveitou da situação. Eu emprestei por um dia, mas já faz 4 dias e ele não devolveu ainda. É nesse sentido esse provérbio. Vou dar um tempinho, lembra que vocês têm que usar aqui a forma negativa do present perfect para esses verbos. Pode usar a forma abreviada, ok?
Vamos conferir lá então? A forma negativa do verbo finish, no present perfect, vai ficar haven't, porque eu tenho aqui o sujeito I. Então, a gente usa o have junto com not, abreviei, ficou haven't. E o verbo finish, ele é um verbo regular também, a gente só acrescenta o ed. Lembrando que quando você for procurar lá na listinha de verbos, se você não encontrar o verbo lá, é porque ele é um verbo regular. Basta você acrescentar o ed lá no final. Na letter B, a gente tem, ó, my gift, meu presente, é it, é ele, é a terceira pessoa do singular. Então, a gente usou o hasn't e o arrive também, verbo regular com ed no final. E letter C, a gente está falando do my car, também é it. Nós usamos o hasn't, has com o not, abreviado, e returned, que também é um verbo regular. Ready for quiz? Pronto para o nosso quiz? Já lembram como é, né? Nós temos duas perguntinhas, vamos respondê-las juntos, mas é importante você anotar aí no seu caderno qual é a sua opção de resposta para conferir se você acertou ou não. Enquanto eu estiver fazendo a leitura, você já vai pensando na resposta. Number 1. Don't beat the hand that feeds you. Não morda a mão que te alimenta, tá? O que alimenta você. Don't act badly toward the person who you or from whom you devise some benefits, for you may lose those benefits in future. Então, ele está dizendo assim, ó, não trate mal aquela pessoa que ajuda, ou que te ajuda, ou que te dá algum benefício, porque você pode perder esse benefício. Então, nós temos has helped. Então, analise aqui, qual que seria a resposta correta? Has helped, have helped, hasn't helped ou have helped? Lembra lá qual a opção? Marque aí no seu caderno qual é a estrutura que a gente usa, tá? Vamos ver a resposta então? Nesse caso, a gente usa has helped, né? Então, não trate mal a pessoa, ele ou ela, por isso que a gente usou o has e o verbo help no particípio passado. Agora, you, qual opção a gente vai usar aqui? Hasn't saved. Saved aqui é no sentido de economizar, tá? Hasn't saved, not has saved, haven't saved, or have saved not. Qual opção você acha que é o correto para o present perfect no negativo? Veja, qual estrutura ficaria certo sabendo que aqui eu tenho o sujeito you. Vou ler para vocês então esse provérbio, ó. You money and what to keep out your dream car. Você não economizou dinheiro e quer comprar aquele carro dos sonhos. You shouldn't put the cart before the horse. Você não deveria colocar a carroça na frente dos cavalos. Você já deve ter escutado, né? Esse provérbio. É quando a gente quer fazer alguma coisa antecipada, de uma forma precipitada, sem ter se preparado ou planejado para aquilo. Então, é o que ele está dizendo. Você não guardou dinheiro para comprar o carro dos sonhos. Então, não coloque a carroça na frente do cavalo. Nesse caso, então, a forma correta que nós vamos usar lá, já que eu tenho you como sujeito, nós vamos usar have saved. Saved. Você não economizou dinheiro, você não guardou dinheiro. Então, hoje na nossa aula, nós estudamos os provérbios, lemos alguns provérbios ali em inglês e também aprendemos um pouco mais sobre o presente perfeito. Hoje a gente aprendeu então a forma negativa e recapitulamos lá a forma afirmativa da aula passada, ok? Não perca a próxima aula que a gente vai continuar ainda com present perfect mais um pouquinho. E eu termino a aula com um provérbio para vocês. Olhem lá, tome isso para a vida de vocês. Don't put off for tomorrow what you can do today. Entenderam o provérbio? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe as atividades de hoje para fazer amanhã, não. Terminou essa aula agora? Já vai lá, acessa o Google Classroom, faz as atividades, faça tudo o que você tem que fazer hoje para não acumular depois.
ok? Esse é o meu recadinho para vocês. Bye bye, thank you for your attention. See you next class, students.